Olá, amantes de história! Hoje vamos mergulhar em águas profundas e conhecer a história do navio fantasma. Lá vem você! Sim, você mesmo, ouvinte teimoso com essa cara de quem não tem nada melhor para fazer a esta hora da noite. Aposto que está deitado, enrolado em um cobertor gasto, achando que está em segurança entre paredes familiares. Que adorável! Essa sensação de segurança vai durar pouco, aviso logo. E, sinceramente, não deveria estar ouvindo isso. Mas já que insistiu, vou narrar sua história. Afinal, alguém precisa registrar a trajetória daqueles que não tiveram bom senso. Londres, 1887. Ah, que época maravilhosa para viver. Se você gosta de tossir carvão, tropeçar em cavalos mortos nas esquinas e conviver com uma população tão obcecada com aparências que usa perfume para disfarçar o cheiro de esgoto. A cidade é um organismo vivo, mas doente. Imagine um corpo febril, com suas ruas como veias pulsando com carruagens e gritos de vendedores, e sua névoa sempre presente como uma pele pálida, suada, cobrindo tudo. É aqui que você está, caminhando, como se não tivesse nada melhor para fazer. Seus passos ecoam pelo calçamento irregular de pedras, cada uma delas manchada de histórias que ninguém quer lembrar. Lembre-se, nesta cidade, cada esquina tem um segredo, e a maior parte deles fede a sangue ou rum barato. Mas você continua, claro que continua. Curiosidade é uma praga que você herdou sem pedir, não é mesmo? Uma maldição familiar, talvez. E veja só você, caminhando sem rumo aparente, mas com destino certo. Os cais. Por quê mesmo? Ah, sim, os rumores, a tal história sobre o Névoa da Noite, a embarcação que ninguém jamais viu chegar ou partir, mas que está sempre lá, como uma cicatriz na paisagem do rio. Você ouviu falar dela em uma taverna ou foi um cochicho no beco atrás de uma casa de apostas? Já nem importa mais. O que importa é que você acreditou. E agora está aqui, atravessando Londres à noite, quando até os ladrões estão com medo demais para trabalhar. Sabe o que é fascinante em você? Essa coragem seletiva. Você já hesitou para entrar na própria cozinha quando ouviu um rato roer uma caixa de biscoitos, mas não hesita em ir atrás de uma lenda que cheira à morte. Admirável. Ou estúpido. Vamos decidir isso depois. A névoa está tão densa que engole a luz dos lampiões. Eles parecem pequenos sóis moribundos, cercados de halos amarelados que mal iluminam o próprio poste. As sombras dançam, longas e distorcidas, como se zombassem de você. Eu também estou zombando, mas com elegância. É uma das minhas qualidades. As casas enfileiradas em ruas estreitas inclinam-se umas sobre as outras, como velhas fofoqueiras conspirando sobre seu destino. As portas estão trancadas, as janelas fechadas com ferrolhos, e, no entanto, você sente olhares. Ah, sim, alguém está observando. Ou algo. Não que isso importe. Se você for esperto, e convenhamos, ainda não deu sinais disso, já deveria estar acostumado a ser observado. Londres sempre observa, sempre. Conforme avança, o cheiro muda. Sai o odor de carvão queimado e urina, entra o aroma salgado do Tâmisa. Mas não é o cheiro fresco do mar. É uma mistura de lama, peixe podre e ferrugem. É o tipo de aroma que gruda na garganta, que parece sussurrar histórias de corpos lançados ao rio com pedras amarradas aos pés. Mas você continua, porque você é curioso. Há os cais, o lugar onde os sonhos de marinheiros morrem lentamente, apodrecendo junto às cordas encharcadas de sal. O barulho dos mastros batendo uns contra os outros soa como ossos quebrando em um ritmo monótono. O estalar de cordas lembra gemidos, e não há música de taverna que possa tornar isso menos deprimente. Você nota algo estranho, está quieto demais. Nenhum bêbado cantando, nenhum marinheiro carregando caixotes. O cais está vazio, morto, como se todos soubessem que não deveriam estar aqui esta noite. Todos, menos você. E então, lá está ela, a silhueta do navio.
O névoa da noite. Você se lembra de respirar? Não. Acredito. A embarcação não deveria estar ali, mas está. Uma mancha negra contra a névoa branca. Não há barulho de água batendo no casco, nem vela rangendo. Está parado, silencioso, observando. Sim, um navio pode observar. Não questione, aceite. É imenso, mais do que qualquer embarcação que você já viu. Suas velas esfarrapadas ainda parecem cheias de vento, mas o ar está parado. As madeiras do casco brilham sob a luz difusa, como se estivessem envernizadas com óleo ou sangue. Uma escada de cordas pende do costado, balançando levemente. Convite ou armadilha? Difícil dizer. Você acha que tem escolha, mas não tem. Cada passo que o aproxima do navio faz o chão de pedra parecer mais frio. O ar pesa sobre seus ombros como uma mão invisível. Você sente? Aquele arrepio que começa na base da coluna e sobe até o pescoço? Isso é o instinto de sobrevivência implorando para você parar. Mas você não para. Nunca para. Seus dedos tocam a corda. Está molhada, fria, como se tivesse saído do fundo do rio. Você sobe. Cada degrau range. Um som baixo que parece sussurrar. Volte, volte, volte. Mas, veja só, você continua subindo. Bravo, estúpido, fascinante. Quando finalmente pisa no convés, o silêncio é absoluto. Não o tipo de silêncio natural, mas aquele que parece vivo, atento, como se estivesse prendendo a respiração. A madeira está impecavelmente polida, mas o brilho é errado. Não há poeira, não há sujeira, nada. É como se ninguém pisasse ali há séculos, mas ao mesmo tempo alguém acabara de limpar. Você olha ao redor. Nada de marinheiros, nada de tripulação. Apenas cordas balançando sem vento, mastros altos demais para serem reais e uma lua que parece ter escolhido brilhar só ali. Você deveria correr, mas está preso. Não fisicamente, ainda não. Mas mentalmente, como uma mariposa hipnotizada pela chama de uma vela. Você tem a impressão de ouvir algo. Um som baixo, arrastado. Sussurros, palavras em uma língua que não reconhece. Elas parecem vir do casco, como se a madeira estivesse viva e respirasse. Você está ouvindo. Claro que está. Fingir que não ouviu não vai ajudar. Algo passa atrás de você, rápido, uma sombra. Você se vira, mas não há nada. A lua brilha, as velas balançam sem vento e você está sozinho. Pelo menos por enquanto. Você caminha até a amurada. O rio está estranho, sem ondas, sem corrente. A superfície parece vidro. Você vê seu reflexo, mas não é bem você. Os olhos parecem mais fundos, o rosto mais pálido. Você pisca, mas o reflexo não. Que encantador! A sensação de que alguém está atrás de você cresce. Não ouve passos, não sente respiração, mas sabe que não está sozinho. E então, uma risada suave, baixa, feminina. Ou seria apenas o vento? Difícil dizer, já que não há vento. Você quer falar? Tentar uma saudação? Uma pergunta? Não importa. Ninguém responderá em uma língua que você entenda. Mas eu responderei. Sim, eu, seu narrador dedicado. E vou lhe dizer algo. Ao colocar os pés neste navio, você assinou um contrato invisível. Sem tinta, sem papel, apenas destino. Parabéns, curioso. Sua vida acaba de mudar. E não necessariamente para melhor. Bem-vindo ao Convés, intrépido explorador noturno. Espero que tenha aproveitado seus últimos momentos de ignorância inocente, porque agora cada respiração sua será um lembrete de que está em território que não pertence a homem algum. Sente esse ar? Pesado, gelado, quase sólido. É como se estivesse respirando através de um lenço molhado. Um lenço que cheira a maresia, madeira apodrecida e... O quê? Ah, sim. Carne. Carne velha. Que adorável detalhe para começar sua estadia. Você está parado no centro do convés.
Parado porque não tem coragem de se mover? Ou parado porque, lá no fundo, algo dentro de você já sabe que cada passo será interpretado como um insulto pelo navio? Não, não me olhe assim, não tente fingir que tem controle da situação. Você não tem, e sabe que não tem. Olhe ao redor com atenção. Isso mesmo, demore-se nos detalhes. A madeira, por exemplo. Linda, não é? Tão polida, tão impecável que você consegue ver seu reflexo, mesmo nesta penumbra. Mas repare melhor. Não há marcas de pregos, nem rachaduras, nem sinais de que mãos humanas trabalharam aqui. É madeira, sim, mas natural demais, como se fosse parte de um corpo. Como se o navio tivesse crescido assim, ao invés de ser construído. E as cordas? Ah, as cordas. Elas se movem levemente, embora não haja vento. Como serpentes preguiçosas, deslizando para lá e para cá, observando você com olhos que não tem, mas que você jura sentir. O silêncio continua absoluto. O tipo de silêncio que dói nos ouvidos. Até os ratos sumiram. Sim, ratos. Você acha que todo navio tem ratos, não é? Pois não este. Ratos têm instinto de sobrevivência. Eles não ficam em lugares amaldiçoados. Ao contrário de você. A lua, tão baixa e tão brilhante, ilumina o navio inteiro, mas o resto do cais está escuro. Curioso, não acha? É como se a lua tivesse escolhido iluminar apenas o névoa da noite, deixando o mundo ao redor fora de foco. Você está em um palco, meu caro. Um palco sem público, ou com um público que prefere ficar escondido nas sombras, apenas observando. Você decide se mover. Ah, finalmente! Ia começar a achar que tinha virado estátua. Seus passos ecoam baixo, mas o som é estranho. É um eco abafado, como se o navio absorvesse o barulho em vez de refletir. Você sente que está sendo ouvido, mas não pelo modo tradicional. Não, o navio está ouvindo você. Ele sente seu peso, seu ritmo, talvez até seu batimento cardíaco. Gosta de você? Não sei, mas está curioso. Você chega perto do mastro principal. É colossal, uma coluna de madeira tão grossa que 3 homens não conseguiriam abraçá-la. Mas há algo de errado nele. Você vê marcas sutis, linhas sinuosas que parecem veias, e elas pulsam, lento, quase imperceptível. Ah, que maravilha! Um navio com um sistema circulatório. Isso não o deixa feliz? Não? Que pena! Um som quebra o silêncio, um estalo suave, como uma porta abrindo em algum lugar distante. Você se vira. Ninguém. O convés continua vazio, mas o som veio de baixo, do interior do navio. Ah, claro. É lógico que você vai investigar. Você não seria você se não fosse. Lá está ela, uma escada estreita que desce para as entranhas do névoa da noite. O buraco é escuro, um poço sem fundo. O cheiro que vem de lá de baixo é peculiar. Uma mistura de mofo, sal e algo doce, quase agradável, mas que faz seu estômago se revirar. Como o perfume de flores em decomposição, você hesita, por um segundo, mas apenas por um segundo. Afinal, hesitação não é recuo. É só o cérebro implorando para você não se suicidar. Pena que você não ouve. Cada degrau range, mas o som não sobe. Ele desce, como se a madeira estivesse engolindo o som, engolindo você. A cada passo, o ar fica mais frio. Sim, mais frio. E pesado, denso, como se estivesse respirando dentro de um túmulo. Você chega ao porão, ou pelo menos acha que chegou. É um corredor estreito, iluminado por lamparinas presas às paredes. Mas as chamas não tremulam. Permanecem imóveis, como se estivessem presas em vidro. O ar é pesado, cheira a sal e mofo. Mas também há um odor doce e pútrido, como flores apodrecidas em um caixão fechado. Que agradável, não? Você toca uma das paredes. A madeira não está fria, está morna, pulsando, como se o navio estivesse vivo. Ah, sim, claro que você recuou a mão, mas é tarde demais. Ele já sabe que você está aqui.
Um som quebra o silêncio, lento, rítmico, toque-toque passos, mas não passos comuns. Soam como correntes arrastando, como metal raspando na madeira. A sombra aparece primeiro, longa, distorcida, se esticando pelo corredor como um braço de tinta negra. E então, ele surge. O capitão. Mas homem é uma palavra generosa demais para descrevê-lo. Ele é alto. Não alto como um sujeito robusto, mas longo, anormal, como se seus ossos tivessem crescido demais e a pele não tivesse acompanhado. A pele, aliás, tem um tom pálido de vela antiga, manchada de azul e verde em alguns pontos, como carne que ficou tempo demais sob a água. Seu rosto é fino, anguloso, mas seus olhos... Oh, os olhos! 2 círculos opacos, quase brancos, com um brilho fraco, como lanternas antigas prestes a apagar. Ele veste um casaco longo de capitão, mas o tecido está rasgado em vários pontos, esfiapado, com marcas de sal cristalizado. A gola está endurecida pelo tempo e manchas escuras, sangue seco, marcam os punhos. Um chapéu bicorne está torto sobre sua cabeça e dele escorre uma mecha de cabelo encharcado, grudado na testa. Cada movimento parece acompanhado pelo som suave de água pingando. E o cheiro? Meu Deus, o cheiro! Um misto de algas, sal e carne molhada. Você já sentiu o cheiro de uma tumba aberta? Eu senti, e garanto. É isso. Ele para diante de você. Ergue o queixo lentamente. E quando fala, sua voz não é apenas grave, é profunda. É como o som de um sino tocando no fundo do mar. Cada palavra reverbera, ressoando no peito como um trovão distante. Você... demorou. Você congela. Seu corpo quer correr, mas não obedece. Seus joelhos estão fracos e sua boca seca. O capitão inclina a cabeça, observando-o com interesse predatório. Seus lábios se esticam em um sorriso lento, revelando dentes pontiagudos, amarelados, como marfim velho. Eu estava esperando. A cada palavra, o corredor parece encolher. O ar fica mais pesado. Você sente como se o navio estivesse respirando junto com ele. Ele se aproxima. O som de seus passos é pesado, metálico, arrastado, como se houvesse correntes presas aos tornozelos. Uma gota de água escorre da barra do casaco e cai no chão, espalhando-se devagar. Ele estende uma mão longa, fina, ossuda. Os dedos são compridos demais, as unhas parecem lascas de vidro. Venha, ele ordena, a voz ecoando como um comando que não pode ser desobedecido. Você não pensa, você apenas obedece. Seus pés se movem sozinhos. O capitão se vira, as costas largas curvadas como se carregasse um peso invisível. E você o segue, corredor adentro, sentindo a madeira do navio estremecer sob seus passos. Atrás de você há um som, vários sons, arranhados, gemidos baixos, risadas roucas, mas você não ousa olhar para trás. Não ainda. Você segue o capitão pelo corredor estreito. Seus passos são quase inaudíveis, mas o som das botas dele é um trovão abafado, pesado, arrastado, como se correntes invisíveis prendessem seus tornozelos. A cada passo que ele dá, o navio parece estremecer. Você sente isso, não sente? As tábuas do chão vibram levemente, como se estivesse caminhando sobre as costelas de uma criatura viva. Oh, sim. Este navio tem ossos. As lamparinas às paredes brilham com uma luz estranha. Não tremulam, não piscam. É uma luz firme, parada, como se não houvesse ar para mover a chama. A cada curva do corredor, você sente o ambiente mais opressor. O cheiro de mofo e maresia agora se mistura a algo metálico. Sangue, o doce perfume de ferrugem velha. O capitão não olha para trás. Ele não precisa. Ele sabe que você está seguindo. E você? Você também não ousa olhar para trás, porque lá no fundo sabe que não está mais sozinho. Há passos que não são seus, arrastados,
lentos, um som de algo molhado sendo arrastado pelo chão. Mas você continua. Claro que continua. Coragem ou burrice é uma linha tênue. Ele para diante de uma porta pesada, de madeira escura. A madeira está inchada, como se tivesse absorvido séculos de água salgada. O trinco é de ferro, enferrujado, mas brilha com um brilho úmido, como se tivesse acabado de sair do fundo do mar. O capitão ergue uma mão longa, ossuda, e empurra a porta. O som não é de uma porta abrindo, é um gemido, como se a madeira tivesse dor. No centro, uma longa mesa de madeira negra. Sobre ela, velas acesas, mas claro, a chama está imóvel. Há cálices de prata espalhados, alguns virados, outros cheios de um líquido escuro. Vinho? Sangue? Melhor não perguntar. O capitão para a cabeceira da mesa e apoia as mãos nela. Suas unhas arranham a madeira, produzindo um som baixo e agudo que arrepia sua espinha. Ele se curva levemente e sua voz ecoa pelo salão. Tripulação. Só uma palavra e o salão desperta. Dos cantos das sombras das paredes, sim, das paredes, começam a surgir figuras. Primeiro, os sons. Correntes batendo, roupas molhadas sendo arrastadas, ossos estalando. Depois, o cheiro. Oh, o cheiro. Uma mistura de sal, peixe podre e carne em decomposição. Você cobre o nariz? Não adianta. O odor parece vir de dentro de você. Eles aparecem. A tripulação do Névoa da Noite. São muitos. Homens e mulheres. Todos com roupas rasgadas, uniformes de marinheiro que já foram azuis ou marrons, agora desbotados, com buracos e manchas escuras. Muitos usam chapéus puídos, bandanas encharcadas, botas rasgadas. Mas o que realmente chama a atenção não são as roupas, são eles. Alguns têm pele cinzenta, com marcas verdes de algas grudadas ao rosto. Outros têm buracos nos corpos, costelas à mostra, buracos no pescoço. Um deles tem metade do rosto faltando e a água escorre constantemente de dentro de sua boca aberta. Outro segura o próprio braço arrancado na altura do ombro como se fosse um objeto qualquer. E os olhos? Oh, os olhos. A maioria não tem. Olhos arrancados, olhos vazios. Mas isso não os impede de olhar. Eles sabem exatamente onde você está. Você sente. Eles se movem lentamente, deslizando pelo chão sem pressa. Estão cercando você. E você? Congelado, como um rato no meio de uma sala cheia de gatos mortos. Um deles chega perto. Um homem alto, com uma corda de enforcamento ainda no pescoço. A cabeça dele está torta, pendendo para o lado, e o osso do pescoço está visível sob a pele rasgada. Ele sorri. Ou tenta. O sorriso é uma linha torta, dentes podres e gengivas escuras. Vivo. Ele sibila, a voz como vento passando por uma fenda. Outro aparece atrás dele. Este tem olhos. 2 olhos brancos, sem pupilas, brilhando levemente. Ele ri. Uma risada rouca, molhada, como se houvesse água em seus pulmões. Vivo, vivo. Ele repete, batendo uma mão ossuda contra o peito. A sala se enche de vozes. Um coro baixo, gutural. Vivo, vivo, vivo. Você recua. Seus pés batem na mesa. O capitão não se move. Ele só observa, imóvel, enquanto a tripulação se aproxima. A cada passo deles, a sala parece estreitar. O ar fica mais pesado. O navio respira mais fundo. Você sente o chão tremer. Um marinheiro sem mandíbula se arrasta pelo chão, deixando um rastro de água salgada misturada com algo escuro. Ele tenta falar, mas só sai um som gorgolejante. Você gostaria de não entender, mas entende. Ele está rindo. O capitão levanta uma das mãos. Um gesto simples, e todos param. Silêncio absoluto. Até o som do navio parece cessar. Os olhos, ou o que quer que tenham no lugar dos olhos, estão todos voltados para você. Ele pertence a nós agora. A voz do capitão é um trovão abafado, ecoando por toda a sala. As criaturas murmuram.
Murmúrios em línguas que você não conhece. Uma língua que não deveria existir. O som é como água fervendo, como vento soprando em cavernas. Você sente algo tocar seu ombro, uma mão gelada, ossuda. Você não ousa olhar. A mão desliza até seu braço, firme, como se estivesse medindo você. O capitão se aproxima. A cada passo, você sente o chão ceder, como se o navio se inclinasse em direção a ele. Ele está perto agora, muito perto. O cheiro é insuportável. Você ouviu o chamado. Ele diz: agora não há retorno. Você tenta falar, mas não sai nada. A garganta está seca, como se tivesse engolido areia. Seus olhos se movem, frenéticos, procurando uma saída, mas não há. Só eles. E a escuridão. O capitão ergue uma mão e estala os dedos. Um som baixo, seco. As lamparinas apagam. A sala mergulha na escuridão absoluta. E as vozes começam. Sussurros em todas as direções. Perto do seu ouvido, dentro da sua cabeça. Palavras que você não entende, mas que fazem sentido demais. Risadas baixas, choros abafados, gritos distantes, o som de água batendo contra a madeira, o som de ossos quebrando. Você fecha os olhos, mas não faz diferença, não há diferença. E no meio desse caos, uma voz clara, profunda, a voz do capitão. Bem-vindo ao Névoa da Noite. Ah, que privilégio, não é? Pouquíssimos respiraram o ar fétido deste salão e viveram para contar. Você, por alguma razão misteriosa, burrice, destino, ou só azar mesmo, foi escolhido para conhecer a verdadeira face do Névoa da Noite. E agora que a escuridão recua lentamente, como uma cortina de fumaça sendo soprada por ventos invisíveis, você pode ver onde se meteu. Sim, você está no coração do navio. O salão principal, agora iluminado por uma luz esverdeada que parece vir das próprias tábuas do chão, revela uma arquitetura grotesca. Não é apenas madeira e ferro. Há ossos. Oh, sim, ossos. As vigas que sustentam o teto não são apenas troncos, mas costelas. Costelas humanas, ou de algo maior, curvadas e polidas como marfim. O corrimão da escada que leva ao convés superior é feito de ossos longos, ligados com cordas desgastadas e presilhas de bronze. E o piso... o piso range. Mas não como madeira antiga. Ele geme. As paredes são cobertas por estandartes rasgados, ainda com símbolos de pirataria, caveiras de presas afiadas, ossos cruzados estilizados, algumas pintadas com sangue seco que escureceu ao longo dos séculos. Em certos pontos, você vê canhões enferrujados, fixados em buracos de disparo que parecem nunca mais ter visto sol. Mas os canos estão tampados com cera negra como se alguém, ou algo, tivesse selado as bocas das armas para impedir que elas falassem outra vez. No teto pendem cordas grossas, cordas de enforcamento. Algumas ainda têm nós perfeitos, e de algumas ainda pingam gotas de água. Uma brisa fria sopra pelo salão, e você jura ouvir vozes carregadas pelo vento, gritos de afogados, murmúrios de marinheiros condenados. Você finalmente reúne coragem para olhar pela janela. Ah, que boa ideia! É noite, uma noite sem estrelas, sem lua. O céu é uma massa negra e o mar é um espelho sujo que reflete nada. Mas há algo de estranho. As ondas não batem contra o casco, elas recuam dele, como se o navio fosse uma fera que o próprio oceano teme. Bonito, não? A voz do capitão ecoa atrás de você, com aquela profundidade que faz seu estômago gelar. Você se vira e lá está ele, ainda mais aterrorizante sob essa luz fantasmagórica. Os olhos dele brilham com intensidade e sua sombra... Espere, ele não tem sombra. A luz não se atreve a tocá-lo. Ele caminha lentamente, as botas molhadas batendo no chão com um som oco. Suas mãos estão nas costas, em uma postura que quase seria elegante se não fosse pelo cheiro de morte que ele carrega. Séculos, garoto.
séculos navegando sem porto, sem descanso. Ele diz, aproximando-se da janela: os vivos nos chamam de lenda, uma história para assustar marinheiros bêbados nas tavernas de Londres. Mas você sabe a verdade agora. Ele ergue a mão e aponta para o horizonte. Você segue o dedo dele e... oh, meu Deus! Algo se mexe na escuridão. Uma silhueta colossal, ondulante. Primeiro você pensa que é uma onda gigante, mas não é. É pele. Pele grossa, escura, reluzente sob a luz inexistente. Um som grave, profundo, como um trovão abafado, ecoa do mar. E então você vê um olho gigantesco, amarelo, com uma pupila vertical. O olho está fixo no navio. Ah! O capitão sorri. Ele nos seguiu de novo. Você se afasta da janela, o coração disparado. A coisa no mar é grande demais, impossível demais. Um tentáculo emerge da água, grosso como uma torre, coberto de ventosas do tamanho de escotilhas. Ele se ergue lentamente, espirrando água salgada sobre o convés. O navio não se move, não balança. Parece que a criatura não ousa atacá-lo. Mas por quê? Ele sabe quem somos. O capitão diz rindo baixo. Ele nos teme. A criatura solta um rugido que sacode seus ossos. Um som que parece vir do fundo do mundo. Você recua ainda mais, tropeçando em uma corda. O capitão, no entanto, permanece imóvel, quase entediado. Certa vez, tentei matá-lo. Ele comenta casualmente. Demorou 3 dias e 3 noites. Ao final, ele arrancou meu braço e eu arranquei um dos olhos dele. Você olha de novo para o monstro. E sim, falta um olho. O buraco é enorme, uma cicatriz branca atravessando a lateral da cabeça. A criatura emite um grunhido baixo e lentamente afunda no mar, desaparecendo nas profundezas. Silêncio. Você ainda está tremendo, mas o capitão parece satisfeito. Ele se vira para você e sua expressão muda. O sorriso desaparece. Não pense que ele é o pior que já viu. A voz dele é um trovão baixo carregado de desprezo. Há coisas neste mundo que fariam você implorar por misericórdia e não receberiam. A tripulação surge novamente das sombras, se espalhando pelo salão. Alguns carregam armas antigas, espadas enferrujadas, mosquetes partidos, lanças com lâminas manchadas de sangue seco. Eles não falam, apenas olham para você, respirando de maneira irregular, como animais famintos. O capitão dá um passo à frente. Seus olhos brilham mais intensamente agora. Você quer saber por que está aqui? Ele diz. Mas primeiro, deve ver. Ele estala os dedos. Correntes caem do teto como serpentes de ferro. Elas se enrolam ao redor dos seus pulsos e tornozelos, frias como gelo, puxando você para trás. Você tenta gritar, mas algo envolve sua boca. Uma mão que não está conectada a ninguém. O capitão se aproxima. Ele se inclina perto do seu ouvido e sua voz baixa é como trovão abafado sob o mar. Você será testemunha. Então, o chão se abre. Sim, literalmente. As tábuas se afastam, revelando um abismo negro onde deveria estar a madeira. O cheiro de podridão aumenta e o som de água batendo em pedras ecoa lá de baixo. E você cai. Você cai. Mas não é uma queda rápida como de alguém despencando de um telhado. Não, nada tão simples. A gravidade aqui parece brincar com você. O vento não bate no rosto. Em vez disso, o ar está denso, pesado, quase sólido, como se você estivesse caindo através de uma nuvem compacta de escuridão. Seus braços estão presos, suas pernas também, mas mesmo que estivessem livres, não faria diferença. Não há para onde ir. Você está afundando em um vazio sem fim. A escuridão, no entanto, não é completa. Pequenos pontos de luz brilham ao redor. No começo você acha que são estrelas. Que poético, não? Cair em um céu estrelado, até perceber que esses pontos piscam. Olhos. São olhos, milhares deles.
olhando para você de todas as direções, alguns grandes como janelas, outros pequenos como cabeças de alfinete, mas todos fixos em você. Um arrepio percorre sua espinha. Você tenta fechar os olhos, mas não adianta. Essa escuridão vê através das pálpebras. De repente você para, simplesmente para. Seu corpo flutua, suspenso no ar, ou no que quer que seja isso. E então, lentamente, a cena muda. O vazio se dissolve e o chão retorna sob seus pés. Mas não é o convés do navio. Não, não mais. Você está em um corredor estreito, mas algo está errado. As paredes respiram. A madeira é coberta por veios escuros que se movem, pulsando levemente. Gotas de água salgada pingam do teto, mas não caem. Sobem. As lâmpadas presas às paredes não têm chamas. Brilham com uma luz esverdeada que parece vir de dentro do vidro, como vagalumes presos. Você dá um passo. O som que ecoa não é de madeira rangendo, mas de ossos estalando. Ah, que música reconfortante! O corredor se estende diante de você, mas ao olhar para trás, não há nada além de escuridão. Você tem a estranha sensação de que, se der as costas, o corredor atrás de você simplesmente deixará de existir. Bonito, não? A voz é baixa, rouca, vindo de todas as direções. Você olha ao redor, mas não vê ninguém. Um vulto passa rapidamente pelo canto do corredor. Você se vira, mas só vê sombras. Uma risada fraca ecoa, distante. Você continua andando, porque é isso ou ficar parado até enlouquecer. E adivinhe só, loucura aqui não demora muito. As portas ao longo do corredor são todas diferentes. Uma parece feita de vidro rachado, outra é de metal enferrujado, outra de ossos trançados. Você tenta uma. A maçaneta é fria e úmida, como se estivesse segurando um peixe. A porta range e se abre lentamente, revelando uma sala cheia de água. Água escura, ondulando levemente. Mas o teto da sala é o mar. Sim, você olha para cima e vê ondas passando sobre sua cabeça, peixes mortos flutuando e o corpo de um marinheiro preso em algas, olhando para baixo com olhos vazios. Você fecha a porta rapidamente. Melhor não abrir as outras. Você segue adiante e percebe algo estranho. O corredor não é reto. Ele muda, se contorce, se estica, como se estivesse vivo. Às vezes, você tem certeza de que já passou pelo mesmo ponto antes. Há uma mancha no chão que parece um rosto sorridente, e você já a viu 3 vezes. O navio está brincando com você. As paredes começam a murmurar. Sim, murmurar, vozes suaves, incompreensíveis, como pessoas sussurrando atrás de portas fechadas. Você inclina a cabeça para ouvir, mas as palavras se distorcem. Algumas risadas baixas ecoam. Uma voz infantil chama seu nome. Você não quer perguntar como ela sabe seu nome, certo? De repente, uma porta à sua direita se abre sozinha. A luz esverdeada lá dentro é mais intensa. Você hesita, mas algo, não você, faz seus pés se moverem. Você entra. É um salão gigantesco. Gigantesco demais para estar dentro de um navio. O teto é tão alto que você não vê o fim. Pilares enormes se erguem, feitos de ossos e correntes enferrujadas. E no centro do salão, algo pulsa. Uma massa colossal, coberta por tábuas e cordas, como um coração gigante aprisionado dentro do navio. Ele bate lentamente, e a cada batida o chão vibra. Você se aproxima, mesmo sem querer. O som das batidas é hipnótico. Tum, tum, tum. De repente, uma sombra passa por cima de você. Você olha para cima. Não devia ter feito isso. Há algo preso ao teto. Algo com dezenas de braços finos e longos, como tentáculos. Olhos brilhantes cobrem toda a sua superfície, piscando em ritmos diferentes. Ele se mexe lentamente, deslizando pelo teto como uma aranha gigantesca, mas silenciosa. Um dos tentáculos desce e roça seu ombro. A pele é fria, úmida e deixa um rastro pegajoso. Você prende a respiração, mas não se move.
Ele se retira e a sombra volta para o alto. Ele não gosta de você. Uma voz sussurra em seu ouvido. Você se vira e dá de cara com um dos marinheiros mortos. Seu rosto está parcialmente desfeito e a água escorre constantemente de sua boca. Ele sorri, revelando dentes quebrados. Mas ele obedece ao capitão. Você dá um passo para trás, mas esbarra em outro tripulante. Este tem metade do corpo faltando, mas mesmo assim está de pé, olhando fixamente para você com olhos brancos. Estamos navegando, ele diz. Já sente o balanço? Você presta atenção e percebe. O navio está se movendo, mas o som das ondas está errado. Você corre até uma das janelas e olha para fora. Você não vê mar. Você vê nada. O navio flutua em um oceano negro, espelhado, sem estrelas, sem horizonte. O céu e a água são a mesma coisa, uma escuridão líquida. Criaturas gigantescas nadam sob o casco, mas seus corpos não têm forma definida. Apenas olhos brilhantes e dentes, muitos dentes. E o navio corta esse oceano impossível, sem vento, sem remos, sem velas. Ele se move sozinho. Atrás de você, o capitão aparece, sempre ele, sempre calmo, sempre com aquele sorriso cruel. Bem-vindo ao outro lado, ele diz. Sua voz faz o vidro da janela tremer. Aqui não há tempo, não há terra, apenas nós. E o mar que sonha. Ele se aproxima lentamente e você recua. Mas não adianta, as costas batem em algo, uma mão que agarra seu ombro com força. Você olha para trás e vê a tripulação cercando você, dezenas deles. Roupas rasgadas, olhos mortos, bocas abertas em sorrisos tortos. Não lute, diz o capitão calmamente. A névoa da noite gosta de você. Ela vai mantê-lo inteiro, por enquanto. As vozes da tripulação enchem o salão. Um coro baixo, gutural, palavras que você não entende, mas que vibram dentro da sua cabeça. Você sente as pernas fraquejarem. O capitão ergue a mão e aponta para o teto. O monstro lá em cima se move. Seus tentáculos descem, enrolando-se em volta de você. Eles não machucam, não ainda. Apenas seguram. Ele vai lhe mostrar a travessia. O capitão diz, e então você é puxado para cima. Os tentáculos o arrastam para o teto, para a boca gigantesca da criatura. Uma boca cheia de dentes finos intermináveis. Você tenta gritar, mas a voz some. A escuridão engole você e, de repente, você não está mais dentro do navio. Está no mar, mas não é um mar normal. As águas são espessas como óleo. O céu é vermelho, coberto de nuvens negras que giram como um redemoinho. Relâmpagos verdes cortam o horizonte. Criaturas gigantescas nadam sob seus pés e algumas delas têm formas humanas. Mãos enormes saem da água, tentando agarrar o casco do navio. E lá está ele, o monstro do olho único. Ele surge das profundezas, colossal, seus tentáculos cortando o céu. O navio passa por ele sem medo, sem hesitar. O monstro recua, como um cão diante do dono. Você sente o estômago virar. O ar aqui é pesado, cheio de cheiro de ferro e sal. Seus ouvidos zunem e o mundo ao redor começa a girar. A criatura que o segurava o solta e você cai de novo. Desta vez, você não vê nada. Só ouve o som das ondas, o coro da tripulação e a risada baixa do capitão. Você acorda, sim, acorda, embora não se lembre de ter dormido. Sua cabeça lateja, seus membros estão pesados e o cheiro... o cheiro é insuportável. Uma mistura de sal, sangue velho e madeira encharcada. Você está deitado em uma cama, mas cama é uma palavra generosa. É uma tábua de madeira coberta por trapos úmidos, manchados de algo que você prefere não investigar. O quarto é pequeno, iluminado apenas por uma lamparina com chama verde. As paredes estão cobertas por marcas, unhas, sim, arranhões profundos, como se alguém, ou algo, tivesse tentado sair daqui desesperadamente. Alguns arranhões formam palavras, mas não em inglês.
Você reconhece letras, mas a ordem delas não faz sentido. Talvez seja melhor assim. Você se senta. O chão range, mas não como madeira antiga. Ele geme, sempre esse som. A porta do quarto se abre sozinha, lentamente, e uma figura preenche o vão. Claro, é ele, o capitão, sempre ele, sempre com aquela presença esmagadora, aquela aura que faz até o ar parar de se mover. Ah, acordado. A voz dele é baixa, mas ressoa pelas paredes como se viesse de todos os lados. Bom, é hora de aprender por que você está aqui. Ele entra. O teto parece baixar alguns centímetros quando ele passa, como se o navio se curvasse para recebê-lo. Ele gesticula e duas figuras surgem atrás dele. Marinheiros mortos, com roupas rasgadas, pele inchada pela água. Eles o pegam pelos braços, com mãos frias, ossudas, e o levantam sem esforço. Siga-me, ordena o capitão. Você obedece. O que mais poderia fazer? Eles o levam por corredores que parecem diferentes de antes, mais longos, mais estreitos. A sensação de estar sendo observado nunca passa. As lamparinas acesas iluminam apenas alguns metros à frente, e a escuridão atrás de vocês é absoluta. Como se engolisse cada passo, o ar fica mais frio a cada curva. Finalmente chegam a uma porta pesada, feita de ferro enferrujado, com runas gravadas, runas que brilham suavemente como carvão em brasa. O capitão a empurra e um estrondo ecoa. O cheiro de sal e sangue aumenta, quase insuportável. Vocês entram em uma sala gigantesca. Ela parece uma capela profana. O teto é alto e correntes pendem de todos os lados. Velas negras ardem em suportes feitos de ossos. No centro, um altar. Um altar feito de tábuas e crânios. Sobre ele, um mapa. Um mapa que se move. As linhas do oceano ondulam, como ondas reais. O capitão se aproxima do altar. Seus dedos longos passam sobre o mapa e ele sorri. Séculos atrás, eu era como você. Ele começa. Sua voz está calma, quase melancólica. Um homem mortal, feito de carne, ossos e sonhos idiotas de riqueza. Ele se vira para você, os olhos brilhando. O nome que me deram? Capitão Elias Harrow. Você engole em seco, Elias Harrow. Você ouviu esse nome antes. Um fantasma em histórias de taverna, um pirata cruel, um demônio dos mares, mas ninguém sabia ao certo se ele era real. Eu comandava o maior navio pirata do Atlântico. Ele continua. O Névoa da Noite era meu orgulho. Um navio que nenhum homem ousava enfrentar. Roubávamos navios mercantes, navios da marinha, qualquer coisa que cruzasse nosso caminho. Sangue e ouro, meu caro. Esse era o cheiro da minha vida. Ele dá uma risada baixa, seca. Mas a ganância sempre cobra seu preço. Ele aponta para o mapa. Uma parte dele brilha intensamente, um ponto no meio do oceano. Lá, ele diz. Um rumor falava de uma ilha fora dos mapas, guardando um tesouro que faria reis se ajoelharem. Ouro, joias, artefatos antigos e algo mais. Sempre há algo mais. Você observa o brilho no mapa. Ele parece se mover como se estivesse vivo. Nós encontramos essa ilha. Ele continua. Mas o que havia lá não era ouro. Não era nada que um homem deveria ver. Ele dá um passo para trás e a luz verde do mapa ilumina seu rosto, revelando cicatrizes profundas, como se algo tivesse arranhado seu crânio com garras afiadas. Era uma criatura, antiga, maior que qualquer navio, qualquer monstro que você possa imaginar. Um deus, talvez, ou um pesadelo nascido do mar. Você sente a respiração prender. O monstro do olho único. Nós tentamos lutar. O capitão sorri, um sorriso sem alegria. Ah, como lutamos! 3 dias de tempestade, sangue e gritos. No final, eu o ceguei de um olho, mas ele me amaldiçoou.
Nós todos fomos amaldiçoados. Ele olha para você com uma expressão vazia. Não morremos. Nunca mais. Atrás dele, a tripulação começa a surgir das sombras. Um a um, eles aparecem em silêncio. Cada um mais grotesco que o outro. Roupas rasgadas, corpos inchados, olhos vazios. Alguns carregam pedaços de si mesmos. Outros estão amarrados por correntes. O Névoa da Noite não é mais um navio, é uma prisão, um animal obediente. Nós navegamos sem porto, sem fim. E o mar, ele aponta para o mapa. O mar nos odeia, ele manda monstros para nos caçar, mas nenhum ousa nos destruir, porque somos dele. Ele se aproxima, seus olhos brilham como lanternas apagando. E agora, você também é. A tripulação começa a murmurar. As vozes crescem, ecoando na sala como um cântico profano, palavras em línguas esquecidas. Você sente uma pressão no peito, como se o ar estivesse sendo sugado para fora do seu corpo. O capitão ergue uma mão. Algo na sala se move. O mapa no altar se distorce e as linhas do oceano se transformam em tentáculos que se estendem para fora do papel. Eles se enrolam ao redor de você, frios, pegajosos, apertando seus braços e pernas. Você tenta gritar, mas a voz some. Você ouviu o chamado. O capitão sussurra. E ninguém escapa do chamado. A sala inteira treme. As velas piscam. E, de repente, você está de volta ao convés. Você está deitado no convés do Névoa da Noite. O céu está negro, o mar imóvel. A tripulação está ao seu redor, imóveis, apenas observando. O capitão está de pé, ao leme, olhando para o horizonte. O preço já foi pago. Ele diz, sem olhar para você. Agora você pertence à névoa. Uma onda gigante se ergue ao longe. Algo se move sob a água. Algo enorme. Você sente o navio vibrar como um animal impaciente. E pela primeira vez, você percebe. O navio está respirando. Você acorda outra vez. Claro que acorda, se é que chegou a dormir. Não tem como saber. Tempo aqui é só uma ideia vaga, algo que o Névoa da Noite mastigou e cuspiu ao mar muito antes de você colocar o pé a bordo. Seu corpo dói como se tivesse sido arrastado por quilômetros de pedras afiadas. O gosto de sal ainda gruda na língua, mas há algo mais ferroso. Sangue, talvez. O seu, quem sabe? A primeira coisa que percebe é que não está mais onde deveria estar. O convés, a cela fedorenta? Não, nada disso. Você está deitado em um corredor comprido demais para caber em qualquer navio. A madeira sob você é encharcada, e um rangido baixo, quase um suspiro, vibra no chão. E o ar está denso, quente, como se o navio estivesse respirando perto do seu pescoço. Você tenta se levantar. O corredor parece não ter fim, apenas lamparinas penduradas em correntes que oscilam sozinhas. A luz delas não aquece. Na verdade, piora tudo, porque ela ilumina as coisas que talvez fosse melhor deixar na escuridão. As paredes. Você já as notou antes, mas agora, com mais clareza, percebe que elas pulsam, como carne. A madeira está coberta por veios escuros que se mexem lentamente, como vermes sob a pele de um cadáver. Pequenos buracos se abrem e fecham, soltando um líquido viscoso e transparente que pinga no chão com um som ritmado. Ploc, ploc, ploc. E claro, aos olhos, não muitos ainda, mas o suficiente. Pequenos globos oculares brotando das fendas na parede, piscando de forma irregular. Um deles segue cada movimento seu sem piscar. Outro, mais acima, parece lacrimejar sangue escuro. Você gostaria de dizer que está acostumado, mas não está. Você nunca estará. Um som quebra o silêncio. Risadas. Risadas baixas, distantes, ecoando pelo corredor. Não risadas humanas. Não exatamente. É como se gargalhadas fossem sopradas por uma concha, distorcidas, ocas, vindas de um lugar impossível. Ora, ora, ora. Ainda vivo. Uma voz sussurra perto do seu ouvido.
Você se vira rapidamente, mas não há nada. A voz continua, zombeteira, quase doce. Você deveria estar agradecido. Muitos não chegam tão longe. Você respira fundo, errado. Péssima ideia. O cheiro é insuportável. Um misto de mofo, carne apodrecida e maresia tão forte que arde os olhos. Mas você continua. O que mais poderia fazer? Você caminha. O som dos seus passos é engolido pelo navio. O corredor se estica, se curva. Uma hora parece inclinar-se para cima, outra para baixo. Você sente que está andando em círculos, mas nada muda. As mesmas lamparinas, as mesmas portas, as mesmas marcas na parede. Até que você percebe, algumas dessas marcas não são arranhões, são mãos. Mãos impressas na madeira, como se alguém as tivesse queimado no navio com o próprio toque. Algumas são pequenas demais. Mãos de criança. Você sente algo puxando o pé. Olha para baixo. Uma mão saindo do chão. Os dedos ossudos agarram seu tornozelo com força, mas você consegue se soltar com um chute. O buraco de onde a mão saiu fecha lentamente, como uma boca. Você corre. Sim, corre. Porque é isso ou deixar que o navio engula você inteiro. Mas correr aqui é inútil. O corredor parece rir. As paredes estreitam-se. A madeira range como se estivesse se divertindo. As lamparinas piscam. E por um momento, você jura que viu silhuetas entre elas. Silhuetas de homens, com cabeças viradas ao contrário, mulheres sem rosto, crianças que rastejam pelo teto. Você para de correr, não porque quer, mas porque seus pés simplesmente travam. Algo na sua cabeça está gritando para não olhar para trás. Então, claro, você olha a uma porta que não estava ali antes. Negra, enorme, com uma maçaneta feita de osso, e gravado nela em letras que parecem arranhadas com garras. Entre! Você entra. O ar é pesado, abafado, como se você tivesse entrado em uma caverna submersa. O salão é gigantesco, iluminado por velas presas em crânios. Correntes pendem do teto, algumas segurando jaulas, outras pedaços. Sim, pedaços de corpos, braços, pernas, cabeças sem olhos. No centro do salão há uma mesa longa, coberta por um pano vermelho escuro, manchado de sal e sangue. Ao redor dela, a tripulação. Você os vê melhor agora. Homens e mulheres que já não são homens nem mulheres. Pele inchada pela água, rasgada em lugares onde os ossos aparecem. Roupas rasgadas, chapéus de pirata desbotados, medalhões de ouro enferrujados pendendo de pescoços quebrados. Alguns ainda seguram armas enferrujadas cobertas de algas. Eles estão rindo. De você. O capitão está na cabeceira da mesa. Sempre ele. Sempre aquele sorriso que não tem alegria, apenas crueldade. Ele bate uma das mãos na mesa e o som ecoa pelo salão. Sente-se, ele ordena. Você obedece. Não que tenha escolha. A cadeira em que você se senta é gelada, úmida, e por um instante você acha que ela pulsa, como se tivesse um coração. Hoje, vamos contar uma história, diz o capitão, sua voz reverberando nas paredes como um trovão abafado. A sua história, a tripulação começa a murmurar, palavras em línguas que você não entende. O som é baixo, mas ensurdecedor, como o bater de 1000 asas. O capitão se inclina para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Seus olhos brilham levemente, como faróis apagados. Você acha que chegou aqui por acaso? Ele pergunta sorrindo. Ah, pobre mortal! Ninguém vem até nós sem ouvir o chamado. Ele faz um gesto e uma das paredes do salão começa a se mover. A madeira desliza como carne, revelando algo por trás dela. Um quadro. Não. Não um quadro. Uma janela. Através dela você vê o mar. Mas não o mar que conhece. Esse é negro, sem ondas, sem estrelas. Criaturas colossais nadam sob a superfície, mas nunca emergem completamente. Você vê apenas olhos, olhos que brilham como lanternas no fundo do oceano.
Esse é o mar que sonha, diz o capitão sem tirar os olhos de você. Nós navegamos nele há séculos. Não há porto, não há horizonte, apenas o chamado. Você tenta falar, mas sua voz falha. O capitão sorri, satisfeito. Você quer saber por quê? Ele pergunta. Por que você está aqui? Você não responde. Ele não precisa de resposta. Porque você ouviu. Você tenta se lembrar. Antes do navio, antes da tempestade. Sim, havia uma tempestade. Você lembra da chuva batendo forte, da água subindo até os joelhos, do cheiro de maresia que parecia vir de dentro da sua cabeça. Mas havia algo antes. Uma música. Uma melodia baixa, quase um sussurro. Você lembra de acordar no meio da noite, sem saber por quê, apenas com essa música tocando dentro da sua mente. Todos ouvem, diz o capitão como se estivesse lendo seus pensamentos. Alguns resistem, mas você... você seguiu o som. Ele se levanta lentamente. O salão inteiro parece encolher. As sombras nas paredes se movem sozinhas, como se estivessem vivas. E agora está preso. Ele diz com a mesma calma de sempre. Preso ao névoa da noite, assim como nós. Ele se aproxima de você. Seu cheiro é de maresia e algo podre, algo que morreu há muito tempo, mas ainda respira. Mas não se preocupe, ele diz sorrindo. Você terá todo o tempo do mundo para se acostumar. Um estrondo faz as paredes tremerem, o chão vibra e poeira cai do teto. A tripulação para de rir. O capitão ergue a cabeça lentamente, como se estivesse ouvindo algo. Outro estrondo, mais forte, o navio inteiro balança, um rugido ecoa do lado de fora. O capitão suspira, eles vieram de novo. Ele murmura. A tripulação começa a se levantar. Um a um, pegam armas enferrujadas, ganchos, redes. Alguns simplesmente arrastam correntes. Eles não parecem apavorados, parecem ansiosos. Você corre até a janela. O mar está em ebulição. Algo gigantesco está se movendo debaixo do casco. Você vê tentáculos enormes, grossos como mastros, se erguerem da água, batendo com força. O navio balança violentamente. As correntes no teto batem umas nas outras, soltando faíscas verdes. O capitão caminha calmamente até a porta do salão. Venha, ele diz. É hora de conhecer o resto da família. Você corre atrás do capitão. Ou pelo menos tenta. É difícil manter o equilíbrio quando o chão do navio se move como uma fera em fúria. As tábuas se dobram sob seus pés. Respiram, se contraem, como músculos. O som de ossos estalando ecoa pelo corredor. E você tem a sensação horrível de que o navio está crescendo. As lamparinas balançam violentamente, derramando luz esverdeada, que mais parece vir do fundo de uma caverna submersa. O ar está carregado de sal, sangue e algo metálico, algo que corta a garganta a cada respiração. Outro estrondo. O casco treme, como se um punho gigante tivesse batido contra ele. O barulho não é só de madeira rachando, é de carne rasgando. Você chega ao convés. O que vê faz seu estômago virar. O oceano ao redor não é um oceano. É uma massa negra, viscosa, com ondas que sobem e descem sem ritmo algum. As estrelas desapareceram, substituídas por olhos. Centenas de olhos no céu, piscando, observando, julgando. E então você o vê. Um tentáculo colossal se ergue da água, escorrendo gosma, grosso como uma torre de igreja. Outro surge ao lado, e outro. Cada um se move com lentidão, mas com uma força que faz o névoa da noite balançar como um brinquedo. As ondas arremessam destroços de outros navios, mastros quebrados, velas rasgadas, esqueletos presos em pedaços de madeira. O mar parece cuspir memórias de todos que ousaram navegar por ali. A tripulação do Névoa da Noite já está no convés. Eles avançam como um exército de mortos, sem medo, sem pressa, cada um carregando uma arma velha, enferrujada, mas afiada o suficiente para cortar carne e alma.
O capitão está de pé no leme, calmo, como se tudo isso fosse apenas rotina. Ele ergue uma das mãos e a tripulação se posiciona. Um rugido ecoa pelo mar. Um rugido que não vem de uma garganta, mas do próprio oceano. É um som que sacode seus ossos, que faz suas entranhas vibrarem. Você cobre os ouvidos, mas não adianta. O som está dentro da sua cabeça. E então, a criatura aparece. Primeiro, uma sombra gigantesca sob a água. Depois, uma forma. Uma cabeça enorme, sem boca, sem nariz. Apenas um único olho. Grande demais para compreender. Ele se abre lentamente e sua íris gira como uma tempestade. A luz que sai desse olho não é luz. É escuridão sólida, uma sombra que consome tudo o que toca. Você sente uma pressão esmagadora sobre o peito. É como estar afundando a quilômetros de profundidade. Seus pulmões imploram por ar, mas o ar está denso demais, pesado demais. Você cai de joelhos, lutando para respirar. A tripulação não se move. Eles não parecem sentir nada. O capitão sorri, os olhos brilhando como duas brasas. "Velho amigo", ele diz em um tom quase carinhoso, "vejo que ainda está com fome." A criatura solta outro rugido, e as ondas sobem tão alto que bloqueiam o céu. Tentáculos caem sobre o convés como torres desabando. Um deles atinge o mastro principal, quebrando-o em dois. A madeira não estilhaça. Grita. Sim, o navio grita. Um som agudo, dolorido, que reverbera no fundo do seu crânio. Você tapa os ouvidos, mas não adianta. O som está dentro de você. A tripulação ataca. Você não acha que isso é possível. Afinal, o que podem homens mortos fazer contra uma criatura tão colossal? Mas eles atacam mesmo assim, com ganchos, espadas, arpões. Alguns pulam sobre os tentáculos, cravando lâminas e arrancando pedaços de carne viscosa. O sangue do monstro é negro, grosso, e queima quando toca a madeira. O navio treme, mas continua firme, como se fosse parte da própria criatura. Um tentáculo varre o convés, derrubando 3 tripulantes ao mar. Eles não gritam, não têm cordas para segurá-los, nem tentam nadar. Eles apenas afundam como pedras, enquanto olhos brilham sob a água esperando. Outro tentáculo bate perto de você, rachando o convés. Lasca de madeira ou osso voa no ar. Você tenta correr, mas o chão se move sob seus pés, inclinando-se para o lado. Uma onda gigantesca cobre o navio inteiro, e por um instante você está submerso. A água é gelada, mais gelada do que deveria ser, e nela você vê coisas, rostos de pessoas que nunca conheceu, mas que parecem conhecer você. Eles estendem mãos para você, tentando arrastá-lo para baixo. Alguém o puxa para fora. É um tripulante. Metade de seu rosto está faltando, mas ele sorri para você. "Fique vivo", ele diz. "Por enquanto, você é jogado de volta ao convés, tossindo." O capitão ergue a espada. Sim, ele ainda carrega uma espada longa, curva, com uma lâmina que parece feita de ossos polidos. Ele aponta para o monstro e o navio inteiro treme. Correntes sobem do mar, enrolando-se ao redor dos tentáculos. As velas rasgadas começam a inflar, mas não há vento. O navio se move sozinho, como um predador pronto para atacar. Então você percebe, o Névoa da Noite está vivo. Não no sentido poético, ele realmente está vivo. Você vê olhos se abrindo no casco, centenas deles, brilhando como brasas. O rugido do navio se junta ao rugido da criatura. O capitão grita palavras em uma língua que você não conhece. A voz dele faz o ar vibrar. O céu se abre, revelando não estrelas, mas olhos, milhares deles, todos fixos em vocês. O monstro recua um pouco. Sim, recua. Você sente o medo dele. "Você pertence a mim!" O capitão berra, sua voz tão forte que as ondas se achatam por um instante. "Este navio é meu!" O olho gigante pisca. Um clarão de escuridão toma tudo. Você não está mais no navio. Está flutuando em um mar sem cor, sem forma. Ao seu redor, apenas sombras, sussurros.
Rostos aparecem e desaparecem. O olho gigante surge diante de você. Ele o observa, e você sente sua mente sendo rasgada. Memórias suas são puxadas para fora, uma a uma. Seu nome, sua infância, tudo some. Você é meu, uma voz diz. Não é uma voz que você ouve, é uma voz que você sente vibrando nos ossos. Você ouviu o chamado. Agora não existe mais você. Você tenta gritar, mas não tem boca, não tem corpo. Você é apenas uma consciência flutuando no vazio. De repente, uma mão o agarra. O capitão, sempre ele. Seus olhos brilham como faróis na neblina. Ele o puxa de volta. Ainda não. Ele diz: você ainda tem um papel a cumprir. O navio contra-ataca. Você está de volta ao convés. O navio inteiro está em chamas verdes, mas as chamas não queimam a madeira. Elas queimam o ar, a água, o monstro. Tentáculos se contorcem, recuando. A tripulação luta como demônios, mesmo que muitos sejam partidos ao meio. O capitão ergue a espada e a crava no convés. Um rugido atravessa o navio. Correntes surgem das profundezas, enrolando-se ao redor da criatura, puxando-a para baixo. "Ao mar com ele!" grita o capitão. A criatura resiste. O olho brilha, lançando um feixe de sombra que atravessa o navio. Você sente algo rasgando dentro da sua cabeça. Mas o capitão não para. Ele grita mais palavras antigas, cada uma delas pesada como uma âncora. Finalmente, com um estrondo, a criatura some sob a água. O mar se acalma. O silêncio volta. Mas você sabe que ela não morreu. O capitão revela mais. Você está ajoelhado, exausto. A tripulação se recompõe lentamente, como se nada tivesse acontecido. Alguns recolocam braços que caíram, outros costuram partes do corpo com cordas. O capitão desce até você. Ele o observa com uma calma perturbadora. Agora você entende. Ele diz: não há saída, não há salvação, apenas a travessia. Ele o segura pelo queixo, forçando-o a olhar para os olhos dele. Você pertence ao mar agora, e você acredita nele. Você está encostado no mastro quebrado, tentando recuperar o fôlego que parece ter sido arrancado do seu corpo junto com metade da sua sanidade. O convés está coberto de pedaços de madeira, cordas encharcadas de sangue. Sangue que não deveria existir em corpos que já não são vivos e ossos de criaturas que você nunca viu em nenhum livro. A tripulação trabalha como se nada tivesse acontecido. Alguns costuram membros, outros recolhem olhos que rolaram pelo chão e os colocam de volta, sem sequer piscar. E o capitão está lá, firme no leme, com aquele olhar ardente, como se nada disso fosse mais que uma brisa noturna. A calmaria é enganosa. O mar está liso demais, o céu escuro demais, a névoa grossa demais. É como se o próprio oceano estivesse prendendo a respiração. Você ouve um som ao longe, um som grave, abafado, um sino. O capitão ergue os olhos e sorri. Ele está vindo. Ele diz com uma satisfação quase perversa: meu velho companheiro de tormento. A névoa ao redor se agita e uma silhueta começa a tomar forma. Primeiro um mastro, depois outro e outro. São 4 mastros altíssimos com velas negras que parecem costuradas com pele humana. A madeira do navio é tão escura que reflete o pouco de luz que existe. E na proa, uma estátua retorcida de uma figura feminina com garras no lugar das mãos e olhos costurados. Você não tem dúvidas. Este é um navio feito para o terror. O abismo eterno. O capitão pronuncia o nome como uma maldição. Meu irmão amaldiçoado. Outro capitão. No convés do navio rival, uma figura alta surge. Um homem, se é que ainda pode ser chamado assim, com uma armadura enferrujada que parece fundida à sua carne. O rosto está coberto por um elmo quebrado. Mas sob as fendas, você vê olhos brancos brilhando como faróis. Ele levanta uma espada tão grande que parece impossível de manejar. E então ele fala. Sua voz não atravessa o ar.
Ela vibra dentro do seu crânio. Névoa da noite, ele diz, com um tom arrastado, como se estivesse falando de uma dívida antiga. Hora de mais um baile, irmão. O capitão do seu navio sorri, mostrando dentes que parecem mais lâminas do que ossos. Venha, então, vamos dançar. Os dois navios começam a se mover, mesmo sem vento. As velas se incham, mas não há brisa. É como se mãos invisíveis empurrassem as embarcações. O abismo eterno dispara primeiro. Os canhões rugem, mas não disparam projéteis comuns. Bolas de ferro incandescente cortam o ar, envoltas em uma fumaça verde que chia ao tocar a água. Uma delas atinge o casco do Névoa da Noite, e o navio solta um grito que faz você cair de joelhos. Sim, o navio grita. A madeira se contorce, olhos se fecham em dor e sangue negro escorre pelas fendas. Mas o Névoa da Noite revida. Os canhões emitem sons que mais parecem lamentos. Disparam esferas feitas de ossos, correntes e algo que pulsa. Ao atingir o abismo eterno, essas balas não explodem. Elas se abrem como flores de aço, cravando-se no casco inimigo e sugando partes dele, arrancando tábuas vivas, como se estivessem devorando o navio rival. A batalha começa de verdade. A tripulação do Névoa da Noite prepara ganchos e cordas. Eles não lutam apenas com armas, mas com as próprias mãos, como se fossem feras. Alguns pulam no mar, nadando com uma velocidade impossível, subindo no casco do navio inimigo. Do outro lado, a tripulação do Abismo Eterno não é menos horrenda. Eles são altos, esqueléticos, muitos com corpos fundidos às peças do navio. Um deles tem uma âncora atravessada no peito, mas isso não parece atrapalhar sua movimentação. Eles soltam gritos guturais que mais parecem o som do vento cortando 100 velas ao mesmo tempo. Você vê um dos tripulantes do seu navio sendo atravessado por uma lança. Ele cai, se levanta, arranca a lança do corpo e a usa para matar o inimigo. É uma dança macabra, uma coreografia de mortos que não podem morrer. O mar enlouquece, a batalha atrai algo mais. Tentáculos surgem das profundezas. O monstro que vocês enfrentaram antes voltou, ou talvez seja outro. Você não sabe, mas agora ele não está sozinho. Criaturas enormes, com corpos cobertos de escamas e cabeças deformadas, sobem das ondas, atacando ambos os navios. O Abismo Eterno dispara arpões flamejantes, prendendo uma dessas criaturas e a puxando para usar como escudo. O Névoa da Noite responde com correntes encantadas que se enrolam em torno de um tentáculo e o arrancam como se fosse um galho. O mar é um campo de guerra cheio de destroços, ossos e relâmpagos negros que cortam o céu. Você se agarra ao corrimão, tentando não ser arremessado ao mar. A cada disparo, o convés treme. A cada onda você acha que vai ser engolido, mas algo dentro de você gosta disso. Você sente uma estranha conexão com o navio, como se parte de sua alma já estivesse costurada no casco. O duelo dos capitães. Os dois navios colidem, as tripulações se enfrentam de perto e o caos é absoluto. O capitão do Névoa da Noite salta para o convés inimigo, a espada de ossos em mãos. O outro capitão o recebe com um golpe que racha o chão. O impacto dos dois é tão intenso que gera uma onda de choque, jogando corpos para todos os lados. Eles lutam com uma fúria sobrenatural, cada golpe ecoando como trovão. Você percebe que eles não são apenas capitães, são monstros, entidades presas em corpos humanos. Você nunca ganhará, diz o capitão inimigo, com voz que parece vir do fundo do oceano. Estamos presos nesse ciclo. Então vamos dançar eternamente, responde o seu capitão com um sorriso demente. Eles lutam como deuses em um campo de batalha, feito de ossos e gritos. Você no meio do caos. Você é puxado para o combate. Um tripulante inimigo o agarra pelo pescoço, tentando jogá-lo ao mar. Você luta, soca, arranha, morde, qualquer coisa para sobreviver. Um tiro de canhão explode perto de vocês e ambos são lançados no chão.
Você se levanta com uma espada enferrujada na mão. Você não lembra de tê-la pego. Agora você está matando, sem pensar, sem hesitar. Um corte, uma estocada, outro corte. Você não sente nojo nem medo. Algo está mudando dentro de você. O névoa da noite e o abismo eterno colidem com tanta força que seus cascos se fundem. Madeira e carne se misturam, olhos e bocas aparecem por toda parte, gritando em agonia. As velas rasgadas se entrelaçam, formando uma teia negra que cobre o céu. O capitão olha para você no meio da batalha. Você sente, não é? Ele diz com aquele sorriso perturbador. O chamado do mar, o chamado da eternidade. Você quer dizer que não, mas não consegue. No fundo, sente algo dentro de você acordando. Uma fome, uma sede de sangue. O duelo entre os capitães chega ao clímax, um golpe final. As espadas colidem e uma onda de energia percorre os dois navios. Tudo fica branco por um instante. Você cai, tonto, sem saber se ainda está vivo. Quando abre os olhos, está deitado no convés do névoa da noite. O mar está calmo, o abismo eterno desapareceu na névoa. A tripulação se recompõe como se nada tivesse acontecido. O capitão se aproxima, olhando para você com um ar satisfeito. Você sobreviveu, ele diz. Isso é impressionante. Ele estende a mão para você. Bem-vindo à eternidade. Você olha para as mãos. Elas não parecem suas. A pele está pálida, gélida. Quando você sorri, sente dentes afiados. Você não está mais vivo. Mas, estranhamente, isso não o incomoda. Dizem que em noites de névoa espessa, marinheiros ouvem sinos ao longe. Dizem que veem 2 navios gigantescos lutando no horizonte, disparando canhões que não fazem som. Dizem que quem vê isso nunca mais volta. E agora você entende por quê. Por hoje é isso, pessoal. Se você ainda está acordado, aproveite, se inscreva e deixa o like no nosso vídeo para acompanhar as próximas histórias. E tenha uma boa noite de sono.